Graça e paz. Hoje nós queremos falar de um assunto que até uma década atrás não era motivo de polêmica. Hoje, na pós-modernidade, com o advento dos que alguém denomina de desigrejados, né? Aqueles que acham que não precisam da denominação, esse assunto se torna um tanto polêmico. Os que acham que não há necessidade de vínculo denominacional vão defender, por exemplo, que não precisa de batismo em águas, ceia do Senhor, dízimo e etc. E o argumento é que o dízimo ele é da lei. O dízimo é da lei, então a lei passou, Cristo cumpriu a lei, não há mais necessidade de dízimo. Eu queria começar com o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 8, que diz assim: Digo eu, pois, segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não diz certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito que vos recolhemos carnais. E o verso 13 diz: não sabeis que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Você dirá: pastor, esse texto não está falando de dízimo. O senhor não citou a palavra dízimo. Calma, eu vou procurar alguns outros textos. Mas eu quis trazer esse texto porque esse texto é uma defesa de Paulo ao dever do ministro do Evangelho viver do Evangelho. O texto é muito claro: quem vive do Evangelho, coma do Evangelho. Quem anuncia o Evangelho, viva do Evangelho. Paulo está falando aqui do direito do obreiro ser remunerado, ser assalariado. Eu vou trazer outros textos corroborando o que Paulo está dizendo. O que eu quero dizer aqui é que quando Paulo vai falar do direito de um obreiro, de um ministro, de viver financeiramente do Evangelho, ser sustentado pela igreja, ele vai usar a figura do Antigo Testamento. Ele vai comparar o obreiro a um boi que debulha, e ele vai estar usando aqui Deuteronômio 25:4, Torá, Pentateuco, lei de Moisés. Quando ele vai falar no versículo 3, os que administram o altar comem do que é do templo, ele está usando Levítico 7, 31, 34. São os textos da Torá, da lei. Agora, se aqui a figura é do boi que trilha, do sacerdote, e ele está usando o Antigo Testamento, que tipo de contribuição, então, Paulo estaria evocando aqui? Senão a normativa que não está somente na lei, mas antes da lei, na lei, nos evangelhos e depois da lei, do dízimo para sustento da obra de Deus, e só de forma precípua para o ministro, para o sacerdote. Bom, a primeira vez que a palavra dízimo vai aparecer na Bíblia, vocês já sabem, é em Gênesis, capítulo 14, o encontro de Abraão com Melquisedeque. A palavra dízimo, marcer, é a 10ª parte, 10%. No grego a palavra é decate também, 10%, 10ª parte. O texto de Gênesis vai dizer que Abraão encontra-se com Melquisedeque. O texto está dizendo que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Note bem, Melquisedeque não é um sacerdote pagão, ele é sacerdote de Deus Altíssimo.
E o que acontece aqui, tudo é espiritual aqui. O que acontece aqui é um culto. Veja, primeiro, Melquisedeque traz pão e vinho, uma refeição pactual, sinal de aliança, que apontam para a Eucaristia, que são tipificações da ceia do Senhor. Pão e vinho é espiritual. O texto diz que Melquisedeque abençoa Abraão. Que bênção? Uma bênção espiritual. E abençoa Abraão pelo Deus Altíssimo, que entregou os inimigos pela vitória que Abraão teve. E aí, Abraão entrega o dízimo de tudo. Note que o dízimo aqui não é só do despojo no sentido de gado, de víveres, mas de tudo. No despojo tinha pulseira de ouro, tinha utensílios, né? Outro tipo de material. O dízimo de tudo. Você dirá, não, isso não era um hábito que existia na época. Eu concordo com você. Na época, as nações em si pagavam dízimos também, só que como forma de tributo obrigatório. Só que aqui não é um rei pagão, isso é um rei que é sacerdote do Deus Altíssimo, que está trazendo pão e vinho, que é espiritual, que está abençoando Abraão com a bênção espiritual. Então, esse dízimo aqui não é espiritual também? Veja, o sacerdote é espiritual, o pão e vinho é espiritual, é aliança. A bênção espiritual, só o dízimo não seria espiritual. Então, primeira coisa, dízimo não é coisa da lei, porque aqui a lei não se estabelece. A lei se estabelecerá 1000 anos depois de Abraão, a lei mosaica. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 8, que Deus anunciou o evangelho a Abraão. O que nós encontramos aqui é o evangelho, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que Melquisedeque é um tipo, uma prefiguração de Cristo. Então o que nós encontramos aqui é um culto, Cristo, na pessoa de Melquisedeque, ceando com Abraão, abençoando Abraão, e Abraão, como forma de gratidão, devolvendo o dízimo a Cristo. Ah, mas isso aí, Abraão não se tornou normativo. Bom, quando nós vamos para Gênesis, capítulo 28, nós encontramos o verso 20. Aqui é Jacó fugindo do seu irmão, né? Esaú. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, veja que ele está falando da sua provisão material, ele não está vindo de guerra, ele está fugindo. Se eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, tudo quanto me deres, tudo é tudo, certamente te darei o dízimo. Ou seja, aqui nós temos Jacó dizendo que dará o dízimo. Com quem Jacó aprendeu? Eu estou fazendo uma suposição com Isaac, que conhecia a história do encontro de Melquisedeque com Abraão. Depois nós vamos para a instituição mosaica, né? O cerimonialismo da lei, e nós vamos encontrar o dízimo agora, que está antes da lei, incorporado na lei. Eu não vou entrar em pormenor, porque a gente tem que fazer um vídeo gigante aqui para falar sobre o dízimo na lei e tal. Mas vamos para Jesus, agora no Novo Testamento. Será que Jesus condenava o dízimo? Será que Jesus não foi dizimista? Será que Jesus era contra o dízimo? Jesus estabeleceu que o dízimo tem que caducar no Novo Testamento, porque ele estabeleceu a nova aliança e cumpriu a lei? Vamos ver aqui, Mateus 23 e o verso 23 também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do êndio e do cominho, mais desprezável e mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Essas 3 coisas da lei não servem para nós hoje? Justiça, misericórdia e fé são obsoletos, caducaram, não servem mais para mim e para você? Porque a gente precisa entender que o que passa da lei é o cerimonialismo, que condiciona aquelas pessoas, naquela ocasião, a acharem que estavam salvas, e não a fé em Cristo. Mas
a ética, a moral, o sentido espiritual da Torá, né? Os princípios espirituais permanecem. Por exemplo, a misericórdia, a fé e a justiça permanecem até hoje. Agora, Jesus aqui está dizendo que você não deve dar dízimo? Não, ele está dizendo que você, pelo contrário, ele está ratificando, está dizendo que você deve fazer isso, dar o dízimo, mas não esquecer a justiça, a fé e a misericórdia. Você vai dizer, não, mas aqui está falando de dízimo do endro, do coinho e da hortelã, dízimo de alimentos. Será? Você lembra da viúva? Não vou nem ler o texto. A viúva pobre diz que ela jogou 2 moedas e as pessoas jogavam muito dinheiro, o texto de lá dinheiro, no tesouro. No tesouro. Veio aí o pessoal está vendo no contexto de judaico ainda, eles estavam dizimando. Em Lucas 18, por exemplo, Jesus vai falar de um fariseu que dizia, eu dou dízimo de tudo. Está falando de gado, de corrente, de dízimo de tudo. E o que era o fariseu? Era um agricultor? O que era o fariseu? Era um boiadeiro? Não, o fariseu era um professor que recebia para dar aula. O fariseu era um professor. Agora, queridos, será que Paulo aboliu o dízimo? Será que Paulo aboliu o dízimo? Eu volto agora para o texto, 1 Coríntios, capítulo 9. Veja, Paulo está falando aqui do boi que debulha e do sacerdote que se alimenta do altar. Ele está usando a figura do Antigo Testamento, os textos onde o dízimo era normativa. E ele está dizendo que o ministro hoje é aquele boi e que o ministro hoje é aquele sacerdote. E ele vai usar a linguagem espiritual de se alimentar do altar. Agora, em 1 Timóteo, Paulo vai repetir e ele vai ser mais explícito quando ele diz, 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 17, os presbíteros, os pastores, que governam bem, sejam estimados de duplicados honorários, dinheiro, principalmente os que trabalham e se afadigam na doutrina. Aí ele vai usar, porque está escrito na Escritura, ele está usando Deuteronômio 25,4 de novo, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Qual era a necessidade de Paulo abolir o dízimo? Jesus abolir o dízimo. Se ele abolir o dízimo, qual é a normativa que ele dá então para o sustento do obreiro no Novo Testamento? Para o sustento da igreja no Novo Testamento? Qual o padrão? Eu gostaria que alguém me dissesse qual o padrão se estabelece então agora de contribuição para o Novo Testamento. Aí você vai dizer, não, é 2 Coríntios capítulo 8, cada um contribua segundo o seu coração, propõe o seu coração. Olha, não tire o texto do contexto. O texto não está falando nem de oferta, nem de dízimo, está falando de donativo que os irmãos da Macedônia estavam juntando para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Era um trabalho social, ação social, e Paulo está dizendo que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, outro texto que eu queria usar para finalizar é o texto de Hebreus, que é uma referência a Gênesis capítulo 14, quando Jesus vai falar de Abraão e Melquisedeque. E Paulo, o escritor dos Hebreus, aliás, vai falar de Abraão e Melquisedeque. E o escritor dos Hebreus vai mostrar que Melquisedeque é uma figura de Cristo. É uma figura profética de Cristo. Ou seja, temos que abolir o dízimo, porque o dízimo é da lei. Eu pergunto, Melquisedeque é da lei? Não, Melquisedeque é da lei, é do Evangelho. Outra coisa, Melquisedeque é uma figura de Cristo. E o texto está dizendo aqui, ó, considera, pois, aquele, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, os seus irmãos, ainda que tenham descendente de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição, como é abençoado pelo menor. Aqui, certamente, tomam dízimo os homens mortais no período levítico, mas ali, em Melquisedeque,
aquele que se testifica que vive. Por que vive? Vive porque é uma figura de Cristo. E aí, para não ler o texto todo, Paulo, o escritor aos Hebreus, aliás, termina dizendo assim, verso 17: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 21, mas este com juramento por aquele que ele jurou, o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, veja só, Melquisedeque recebe dízimo. Cristo agora é o Melquisedeque da nova aliança e é sacerdote eternamente. Se dízimo é antes da lei e Melquisedeque e Abraão recebe dízimo, entrega dízimo, aliás, da pessoa, a pessoa de Melquisedeque. Se Abraão entrega o dízimo e Melquisedeque recebe o dízimo, Cristo, o sacerdote eterno, o Melquisedeque da nova aliança, continua recebendo dízimo, ou seja, através do sacerdócio de Melquisedeque em Cristo, os dízimos continuam a ser recebidos.